Política, com Rodrigo Orengo. Rodrigo Orengo com a gente para falar, Orengo, da resistência do governo em a eventual CPI do Banco Master, e os parlamentares vão tentar levar o caso para a CPI do crime organizado também. Diga, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Fábio, Sheila, Carla, bom dia a todos. Fábio, está voltando o Congresso Nacional já na próxima semana, e a ideia é levar esse assunto para uma CPI já existente, inclusive a CPI do crime organizado. Estava conversando há pouco com o senador Alessandro Vieira, que é relator dessa CPI, e ele tem uma estratégia já, é apresentar requerimentos na terça ou na quarta, mais tardar, para já levar o assunto do Banco Master, dessa investigação, para a CPI do crime organizado. Disse que já conversou com colegas, tem boa aceitação, então acredita que esse assunto estará lá no âmbito da CPI. Tem que lembrar que essa CPI, para investigar o crime organizado, ela iniciou com um escopo lá voltado justamente àquelas grandes organizações criminosas conhecidas no Brasil, e ainda como um desdobramento daquelas operações no Rio de Janeiro. Mas CPI é aquela coisa, tem aquela velha máxima no Congresso Nacional. A gente sabe como começa e ninguém sabe como termina. E até em função disso, dessa imprevisibilidade, que o governo não quer mais uma CPI no ano eleitoral. CPI é sempre um ponto ali de potencial desgaste para o governo de turno. Agora, já tem assinaturas suficientes, para a CPI do Banco Master. Tanto uma CPI mista, que envolva deputados e senadores, como uma CPI no Senado Federal. Tem que lembrar o seguinte: CPI é instrumento de minoria, e há precedentes no Supremo Tribunal Federal de que, quando há assinaturas suficientes, o Congresso Nacional precisa abrir. Tem assinatura, tem escopo, tem lá prazo determinado, o Congresso Nacional precisa abrir. Por isso que alguns parlamentares de oposição já dizem que vão ao Supremo Tribunal Federal levar esse assunto. Interessante que é um assunto que está justamente no Supremo, e agora, com a volta do recesso parlamentar, vai também estar lá nas discussões no Legislativo. Agora, Fábio, a gente sabe que uma CPI sendo criada, ou esse assunto sendo levado para uma CPI, vai ter que tratar, inclusive, de parlamentares que estão citados. A grande questão é o seguinte: o Congresso Nacional vai discutir, investigar os seus próprios, os deputados e senadores. Tem hoje um deputado citado, e por isso que o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. O deputado Bacelar, da Bahia, foi citado, e o caso veio para o Supremo. Agora, a avaliação de investigadores é que é uma situação ainda lateral, não está no centro da investigação. Por isso, existe uma expectativa que, tão logo a Polícia Federal conclua o relatório final, apresente lá os indiciamentos, se abre uma janela de oportunidade dentro do Supremo Tribunal Federal de levar esse caso para a primeira instância. E aí caberia também uma análise, claro, da Procuradoria-Geral da República. O certo é que há um desgaste enorme no Supremo Tribunal Federal, por isso que esse assunto do Código de Conduta, para evidenciar possíveis conflitos de interesse, voltou a ser discutido, mas com a volta do Congresso Nacional já na semana que vem, esse é um assunto que vai estar no foco lá da discussão de parlamentares. Ficaremos de olho, portanto, né? Governo receoso, os parlamentares querendo encaixar agora nessa CPI já existente, como disse o Orengo, e claro, tanto o Orengo quanto toda a nossa reportagem em Brasília de olho para trazer as informações. Obrigado, Orengo, bom trabalho para você. Valeu, um abraço, até mais.